utilizar a taxa média de juros do cheque especial para revisionais de cartão de crédito? É isso que eu quero discutir com você nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gilson Aguiar, eu sou economista, advogado e contador, atuo no direito bancário e eu quero te explicar essa situação, uma decisão recente do STJ exatamente sobre esse tema, definindo o seguinte: em situações excepcionalíssimas, é sim possível utilizar a taxa de juros do cheque especial para aferir abusividades no cartão de crédito. Essa decisão, ela foi julgada agora, né? Se você não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas essa decisão foi julgada em janeiro de 2022. E a ideia é o seguinte, olha, a gente tem, na verdade já está pacificado no país que as taxas, os bancos não sofrem limitações à taxa de juros. Consequentemente, instituições de cartão de crédito que estejam ligadas a bancos também não estão sujeitas à limitação da taxa de juros, desde que ela não se afaste muito do que se considera uma taxa média de juros de mercado. Inclusive, isso já foi julgado sob repetitivo, consequentemente, a gente tem aí um precedente vinculante, ou seja, um precedente que deve ser aplicado pelo juiz se levantado pela parte. Agora, a gente sabe que não tem essa limitação, só que tem algumas situações, quando você entra lá no sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central, para você pesquisar qual que é a taxa média de juros, você não encontra algumas operações financeiras, como, por exemplo, cartão de crédito antes de 2011. Ora, o que, que eu faço, então, se eu pegar um caso como esse? Um cartão de crédito antes de 2011, onde eu preciso fazer a ação e não encontro a taxa média de juros divulgada lá pelo Banco Central. Existia até 2022, então eu quero fazer esse corte temporal para você, até 2022 existia uma decisão julgada, anota o número do RESP, é 1.256.397. Isso foi uma discussão, né? A relatora é a ministra Nancy Andrighi, anota aí, 1.256.397. Nesse RESP, o que acontece? A gente tem lá o Banco Citicard, ele discutindo com uma determinada empresa sobre se poderia ou não aplicar a taxa média de cheque especial para operações de cartão de crédito. Esse RESP, ele foi julgado e a decisão foi o seguinte, olha, ministra Nancy Andrighi falando o seguinte, olha, as operações de cartão de crédito, ainda que foque exclusivamente na relação contratual entre o cliente e a instituição financeira, tem-se que a taxa de juros somente incidirá sobre o valor inadimplido e, consequentemente, deve-se utilizar a taxa de cartão de crédito. Veja outro ponto aqui, ó. Nas operações de cheque especial, há uma relação bilateral em que a instituição bancária mantém um relacionamento com o cliente, no qual é vinculado a um crédito rotativo, tendo limite de conta, e ele vai poder utilizar isso como o tal do cheque especial. Então, em regra, não há uma disponibilização de crédito para o cliente, enquanto nas operações aí de cartão de crédito haveria isso. Portanto, esse RESP julgado, inclusive, é julgado sobre, na verdade, não é sistemática de repetitivos, não, mas é um precedente, né? Ele fala o seguinte, olha, tendo em vista que o Banco Central não disponibiliza a taxa média de juros para operações com cartão de crédito no período que estava sendo discutido, a ministra ela decide por não aceitar que se utilize a taxa de juros do cheque especial. Isso até 2020. Agora, até 2021, né? Até dezembro de 2021. Agora, dezembro de 2022, sai o RESP, anota o número do RESP aí para você pesquisar, fazer o seu estudo. O número do RESP é o RESP 1.722.233, também do Rio Grande do Sul. Nesse caso, o relator é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e ele define o seguinte, também não é repetitivo, mas ele traz algumas questões aqui que eu acho que são bem válidas para você pesquisar sobre esse assunto. Então, olha o que ele coloca. Não se desconhece o posicionamento do STJ no sentido de que, se tratando de modalidades contratuais diversas, não há de se falar da aplicação da taxa de juros remuneratórios do empréstimo consignado para cartão de crédito com desconto em folha corrente. Então, já tem esse posicionamento do STJ. Mas, quando você não encontra,
a taxa média, como que faz, né? Esse é o problema. Como que faz quando não encontra a taxa média? Ele coloca aqui, ó. Ademais, conforme jurisprudência do próprio STJ, o exame do caráter abusivo da taxa do cartão de crédito deve ser feita com base na média observada para a mesma espécie de contrato em igual período, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela contratação. Porque uma coisa é cartão de crédito, outra coisa é cheque especial. Claro isso. No entanto, a despeito dos entendimentos já destacados, verifica-se que na presente hipótese não existe qualquer parâmetro para calcular a abusividade das taxas contratadas. Lembra que eu falei para você que para se descobrir se há abusividade ou não, você vai buscar onde? Você vai buscar na taxa média. Se não tinha a taxa média, como verificar se há abusividade ou se não há? Isso foi destacado pelo Tribunal de Justiça, que antes de fevereiro de 2011 não existia esse tipo de tabela. Consequentemente, o desembargador decide, o ministro decide da seguinte forma: mostra-se razoável a utilização da taxa de juros remuneratórios do cheque especial até fevereiro de 2011 e a partir de março de 2011, assim, aí sim, usa a taxa específica para cartão de crédito. Lembrando, gente, então, pegou um caso como esse. Edilson, como que eu vou verificar a abusividade da taxa? A gente verifica a abusividade conforme o quão distante ela está da taxa média cobrada por outras instituições financeiras. Mas como que eu descubro a taxa média cobrada por outras instituições financeiras? O Banco Central faz esse cálculo e disponibiliza no sistema gerenciador de séries temporais. Então, pesquisou lá no sistema gerenciador de séries temporais qual que é a taxa média para aquele tipo de operação naquele período, você vai conseguir achar a abusividade, a sobretaxa, né? O que está sendo cobrado acima do que as outras instituições estavam cobrando. Nos termos do artigo 51 do CDC, se houver uma discrepância entre o que os outros estão cobrando e o que aquele determinado banco está cobrando, se configura a abusividade e em sendo comprovada a abusividade, sendo comprovada, tá? Por isso que a perícia é tão importante, porque ela vai trazer essa prova. Sendo comprovada isso, aí sim se permite reduzir a taxa de juros ou adequar ela à taxa média do Banco Central. Mas se não tiver a taxa média, nesse RESP agora, modificando o entendimento anterior, então você já sabe, né, Edilson, eu tenho 2 RESPs que estão falando sobre o mesmo assunto e estão falando decisões antagônicas, né? São decisões contrárias. Qual dos dois que vão valer? É claro que vai valer o que tiver o trânsito julgado mais recente. Isso o próprio STJ já decidiu também em outros momentos. Então, se você tem um RESP que foi julgado e que não seja repetitivo, né? No caso aqui nós estamos comparando dois que não são repetitivos, porque os repetitivos têm aplicação vinculada. Então eu tenho assim só precedente, não é precedente qualificado. Eu tenho aqui um precedente e consequentemente disso eu tenho um precedente que valia antes de 2011 e antes de 2020 até 2021 e eu tenho um outro precedente que foi julgado em janeiro de 2022. Qual dos dois que vale? O que tiver transitado em julgado por último, aí é o último entendimento, né, ou o entendimento mais recente do STJ sobre o assunto. Então, entenda que a partir de 2022, o posicionamento recente do STJ é para que, pode sim, se não tiver a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de cartão de crédito, você vai poder sim utilizar a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de cheque especial, no caso da verificação de eventual abusividade na cobrança da taxa de juros para esse período. Legal, né? Facilita bastante o trabalho de muita gente aí e, consequentemente, na verdade, vai gerar outras brigas, né? Mas pelo menos o trabalho aí do advogado que está discutindo essa situação, como vem esse RESP, ele vem para resolver isso. E você? O que você acha dessa situação? Acha que o STJ deveria ter mantido o posicionamento anterior, falando, olha, se são operações distintas e a regra para a adequação é referente à taxa média do mesmo tipo de operação, que se mantenha e se estabilize essa decisão? Ou você acha que foi uma decisão acertada do STJ agora, determinando que pode sim, no caso de cartão de crédito, e se não houver a taxa média no site do Banco Central, aplicar a taxa média para cheque especial? O que você acha dessa situação? Comenta aqui embaixo e aí, consequentemente, também faça a sugestão de outros vídeos, né, que nós vamos gravar aqui assim que possível, tá? Então, entenda que a partir de 2022 é permitido, sim, a utilização da taxa média de juros do cheque especial para operações de cartão de crédito, desde que não se tenha ainda não se tenha, né, essa taxa divulgada lá no Banco Central. E a gente sabe que a gente tem essa taxa divulgada a partir de março de 2011, tá bom? E aí, o que você achou? Gostou desse conteúdo? Eu tô colocando aqui, ó, aqui no vídeo eu vou colocar
o link para você assistir um outro vídeo e aqui embaixo o YouTube vai indicar um outro vídeo para você assistir. Se você quiser se inscrever no canal, clica aqui, clica em inscrever, comenta, curte e passa para algum amigo que você acha que precisa entender sobre esse assunto também. Um grande abraço para você e a gente volta em um outro momento.